Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre consagração, porque isso é algo importante. E quando nós lemos as Escrituras, ficamos sabendo de uma história de um homem chamado Samuel. Esse homem, ele foi consagrado ao Senhor pela sua mãe. Depois que ele foi desmamado, ela levou ele para se dedicar, para viver para o Senhor para sempre. Isso aconteceu mesmo, está registrado no livro de 1 Samuel. Então, esse homem, ele viveu a sua vida totalmente dedicado a Deus em seu coração. O coração dele estava inteiro para isso, para esse serviço dedicado ao Senhor. E ele cumpriu isso com fidelidade. Hoje, isso também tem que acontecer com as pessoas hoje. Porque consagrar significa se dedicar totalmente a Deus, integralmente, dia após dia. Então, no coração da pessoa só pode existir lugar para essa dedicação em todo o tempo. A pessoa tem que estar conscientizada disso. Isso é importante. Porque para se dedicar a Deus é preciso desprendimento, abnegação, é preciso renúncia, é preciso arrependimento sincero, conversão sincera. Então, isso tem que acontecer da parte daquele que quer viver realmente em Cristo Jesus, para se oferecer a Deus, para se dedicar a Ele, ao seu louvor, à sua adoração, à sua obediência. A sua fidelidade tem que ser para com Deus. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. É a melhor maneira de você se dedicar a Deus é praticando essas coisas que Deus aprova. Deus concorda com isso. Ele encoraja, estimula e incentiva as pessoas a fazerem isso de forma voluntária, de coração mesmo, com gratidão, com alegria, com prazer. Então, se dedicar a Deus é algo bom. Consagrar a vida para viver totalmente dedicada a Deus é algo bom. Traz recompensas para a pessoa. O próprio Deus age em favor dessa pessoa, com graça, com generosidade, com bênçãos. Enfim, com muitas coisas boas que serão resultado da pessoa viver se dedicando totalmente a Deus. Então, isso é bom. Mas, hoje, será que existe uma interesse de coração em se dedicar a Deus totalmente? Como você responderia essa pergunta hoje? Porque o que nós vemos hoje por aí, infelizmente, é que muitas pessoas estão ansiosas pelo dia de amanhã. Muitas pessoas estão se preocupando com coisas terrenas. Muitas pessoas estão se envolvendo em negócios desta vida. Muitas pessoas estão procurando querer ficar ricas. Procurando apenas querer riquezas. Tudo isso, somado junto, dificulta ou mesmo está impedindo que a pessoa esteja consagrando a sua vida totalmente a Deus, com fidelidade, com interesse de coração. Por quê? Por exemplo, se ela começar a juntar tesouros na terra, o que vai acontecer? Como o próprio Senhor Jesus disse, onde estiver o tesouro dela, aí estará o coração dela. Ou seja, o coração dela vai estar entregue às riquezas que ela está querendo adquirir aqui na Terra. Então, isso significa o quê? Que o coração dela não vai estar totalmente dedicado e fiel a Deus. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Isso não pode acontecer mais. É preciso retornar à sensatez, se purificar desse erro, para que a sua vida ou a minha vida possa se dedicar totalmente a Deus para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida.
Porque se quisermos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, temos que fazer isso. É necessário. É algo que tem que acontecer da sua parte e da minha parte também. Então, se consagrar a Deus significa isso. Será que isso está acontecendo de fato e de verdade hoje? Avalie a sua vida e veja se você está sendo consagrado a Deus, se você está vivendo em consagração a Deus mesmo. Ou será que, se você fizer essa autoavaliação, você vai chegar à conclusão que não está. Tem alguma coisa faltando aí. Então, se existe alguma coisa faltando, é porque existe algum erro sendo praticado. Existe alguma falha aí que precisa ser corrigida. Dá tempo de corrigir. É só a pessoa cair em si, cair na real e reconhecer que não está se consagrando totalmente a Deus, com interesse do coração. Porque quando lemos no livro dos reis, existia um homem que começou a reinar não lembro se foi em Judá ou em Israel, ou assim. Mas o texto diz lá que ele fazia o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Isso significa o quê? Que ele não estava se dedicando ou se consagrando totalmente a Deus. Essa era a falha que aquele rei cometia. Será que muitas pessoas hoje não estão agindo da mesma forma? Se estiverem, é hora de reconhecer esse erro, se purificar dele e começar a se dedicar ao Senhor de fato e de verdade, sinceramente. Então, isso aconteceu na vida de Samuel. Leia a história dele que você vai ver. Ele era um homem que servia a Deus e se dedicava a Deus totalmente. O próprio Deus falou com ele quando ele ainda era criança. Então, durante a vida de Samuel, isso aconteceu. Mas vou ler aqui um texto que está aqui no primeiro livro dos Reis. É um texto que fala aqui sobre Salomão. Vamos ver o caso de Salomão. Está escrito assim, ó. Vou até mostrar aqui. Está escrito aqui, ó. No primeiro livro dos Reis. Está escrito assim, ó. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então, por causa das mulheres que perverteram o coração de Salomão, o coração dele já não era de todo fiel para com o Senhor. Isso significa o quê? Que Salomão, ele não estava mais se dedicando fielmente ao Senhor, com interesse do coração. A vida, ou melhor, o corpo, a alma e o espírito dele já não estavam totalmente dedicados ao Senhor, como aconteceu com Davi, o pai dele. Ele se desviou disso. Ele começou a se desviar. Ele começou, por causa das mulheres que ele tinha, ele começou a se perverter para outros deuses. E começou a adorar a esses outros deuses que as suas mulheres o influenciaram, digamos assim, a fazer cultos a outros deuses. E ele começou a se desviar de Deus. O coração dele não era mais fiel para com Deus como já tinha sido alguns anos antes. Então, essa foi a falha que aconteceu na vida de Salomão. Será que hoje muitos não estão numa condição parecida ou às vezes até igual a que Salomão passou? Essa é uma questão que nós devemos pensar. Nós devemos nos autoavaliar para saber isso. Cada pessoa tem que fazer isso individualmente, para saber como está, se está se dedicando a Deus totalmente ou não, ou existe alguma falha, alguma coisa que a pessoa se apegou, a pessoa se desviou, e a pessoa começou a esfriar, digamos assim, começou a abandonar o primeiro amor, ela se afastou das primeiras obras,
como está escrito lá na epístola no livro de Apocalipse de João, na igreja de Éfeso, quando as pessoas começaram a abandonar o primeiro amor. E era preciso que elas voltassem à prática das primeiras obras. Então, isso significa o quê? Que aquela igreja de Éfeso, de certa forma, já não estava também se dedicando ao Senhor como deveria acontecer. Porque se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, e isso individualmente falando, ou até coletivamente também, é se dedicar ao Senhor integralmente. Sem que nada impeça que isso aconteça. Mas hoje podemos ver claramente que existem muitas coisas impedindo as pessoas de se dedicarem ao Senhor totalmente. É essa falha que tem que ser corrigida. Então, o que aconteceu aqui com Salomão, infelizmente aconteceu com ele. Mas será que não está acontecendo hoje também com muitas pessoas por aí, de certa forma? É isso que nós devemos pensar. Dá tempo de se corrigir essa falha. O Senhor Jesus está dando essa oportunidade para que essa falha seja corrigida. E espero que assim aconteça com as pessoas que estão falhando nessa questão. Porque se consagrar a Deus é algo sério, tem que ser levado a sério com as pessoas. Tem que ter uma responsabilidade em se consagrar para Deus. Não faça isso de forma leviana, de forma inconsequente. Não leve isso na brincadeira. Não, isso é uma coisa muito séria. As pessoas têm que se conscientizar disso. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto que também fala a respeito disso, que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu achar aqui o texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estou achando aqui o texto. Achei aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Olha o que ele fala aqui para a igreja de Corinto. Ele está falando para uma igreja, ou seja, para pessoas que deveriam se dedicar e se consagrar ao Senhor. Esse é o dever e o objetivo da igreja. Toda a igreja tem que se conscientizar disso. Todas as pessoas que constituem o corpo de Cristo têm que se conscientizar disso. Que cada pessoa tem que ter uma vida consagrada a Deus. É dessa forma que a igreja tem que viver neste mundo. Então o texto diz assim, ó. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, ele está falando aqui para a igreja que ele está procurando fazer alguma coisa que facilite com que a igreja possa se consagrar desimpedidamente ao Senhor. O que isso significa? A igreja tem que se consagrar ao Senhor sem impedimento algum, sem nada que impeça. Nada pode impedir você de se consagrar ao Senhor. Mas hoje dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber que existem muitas coisas impedindo as pessoas de se consagrarem totalmente ao Senhor. São coisas em que elas estão apegadas. Elas não querem abrir mão. Elas acham que podem servir, ou melhor, se consagrar ao Senhor apegado a essas coisas. Elas pensam que podem ter no seu coração espaço para essas coisas às quais elas estão apegadas e para se consagrar ao Senhor também junto. Não dá, pessoal. O coração de uma pessoa para se consagrar ao Senhor tem que ser um coração consagrado inteiramente, não de forma parcial, não pela metade.
Não pode ser pela metade, tem que ser inteiro. Por isso a expressão inteireza de coração se aplica aí no que se refere a se dedicar ao Senhor. Então, isso é muito sério e importante. Nós devemos entender essa questão, porque não podemos falhar nesse tipo de coisa. Esse é um problema espiritual gravíssimo que muitas pessoas estão cometendo aí, vivendo dessa forma. Não é possível isso acontecer. Isso é uma conversão insincera. E o que deve existir é uma conversão sincera, uma dedicação sincera, uma consagração sincera de você para com Deus por toda a sua vida. Foi assim que aconteceu com Samuel, tem que acontecer com você e comigo hoje. Mas para que isso aconteça de fato de verdade, aos olhos do nosso Deus e Pai, ou mesmo aos olhos do Senhor Jesus, para que possamos viver para o inteiro agrado dele, é preciso que cada um de nós possa avaliar o que está acontecendo. Temos que fazer isso, temos que fazer com que essa consagração a Deus possa ser totalmente e não parcialmente. Então, é necessário entender isso hoje, porque a vida em Cristo é uma vida de abnegação, de desprendimento, de renúncia. E nós abrir mão dessas coisas. Não podemos nos apegar a coisas que possam estar impedindo a você e a mim de nos consagrarmos totalmente ao Senhor. Por isso ele diz aqui, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Toda a igreja hoje tem que ter esse intuito, esse objetivo de se consagrar desimpedidamente ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo da igreja, seu e meu. Então, vamos fazer isso. Vamos ver onde estamos errando, porque existem muitas pessoas errando por aí. Infelizmente, essa é a dura realidade. Mas essa realidade pode mudar. Quando a pessoa cair em si, cair na real, sobre essa questão, ela vai entender isso. O Senhor Jesus espera que isso aconteça. Por isso, ele escreveu, por meio de Paulo, essa palavra aqui, para a igreja de Corinto. Ela serve para você hoje, para mim também. Para que quando olharmos para essa questão aqui a respeito disso, possamos entender na hora, com o nosso próprio entendimento, que devemos fazer isso. Porque quanto mais nos consagramos a Deus, mais nos dedicamos a Ele, mais estamos sendo perfeitos como Ele é. Então, essa perfeição, ela também é algo que vai acontecer também por causa da nossa consagração para com o nosso Deus e Pai. Os resultados disso são bons para a nossa vida, em todos os sentidos. A nossa vida vai ser exemplar, vai ser irrepreensível, vai ser sem mácula alguma se nos dedicarmos a Deus completamente, com obediência. Temos que nos humilhar sobre a poderosa mão dele, temos que nos sujeitar a ele. Temos que fazer com que o poder dele em nossas vidas possa acontecer. Então, nós devemos fazer isso hoje. Essa é uma palavra para a igreja hoje. Eu espero que a igreja entenda isso, porque essa palavra é séria demais. Então, nós não podemos ficar agora nós não podemos viver sem essa consagração. Essa consagração tem que ser verdadeira, de nossa parte para com Deus. Então, vamos fazer isso acontecer. Eu espero que essa palavra possa edificar muitas vidas hoje. Essa palavra tem que edificar a sua vida, tem que edificar a minha vida, para que assim possamos ter uma vida totalmente consagrada a Deus em todo o tempo, até o final de nossa carreira. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, temos que viver em consagração para com o nosso Deus e Pai. Então eu espero que essa palavra possa ajudar muitas pessoas, possa fazer as pessoas acordarem, despertarem para essa questão.
Não há brincadeira nisso. Então eu espero que todos tenham entendido isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.